bem-vindo para mais um vídeo. Eu me chamo Daniel e você está assistindo mais um vídeo do canal Salto Quântico. Bom, nesse vídeo eu vou estar desenvolvendo aqui com vocês a resolução de um problema. Esse problema eu tirei lá do curso Lições de Matemática do Universo Narrado, qual eu sou aluno. É um problema de teoria dos números, padrão. Não é um problema difícil, tá? Mas ele envolve algumas sacadas muito interessantes de se saber. Então, sem mais delongas, bora lá! Para começar a resolução desse problema, é interessante se lembrar de como é a representação do número primo. Então, eu escrevi aqui brevemente que um número primo ele pode ser representado como sendo 2 vezes o número k mais 1. O que é esse k? Esse k ele faz parte do conjunto de números inteiros, ou seja, números que não são quebrados, que não tem vírgulas. Por exemplo, 0,2, 0,35. Isso são números que não fazem parte do conjunto dos inteiros. Mas por que isso funciona? Tá? E ressaltando também que para esse problema nós vamos usar somente os inteiros positivos, então a parte negativa nós iremos descartar. Mas por que a expressão 2 vezes k mais 1 funciona? Porque ela representa um número primo. Me explico. Aqui eu coloquei algum exemplo de representação de números pares. Como que eu posso representar um número par? O número par ele é basicamente representado por 2 vezes algum número inteiro. Por quê? Perceba nesse exemplo que 2 vezes 1, 1 é um número ímpar, resulta em 2, que 2 é um número par. 2 vezes 5, ou seja, 5, um número ímpar, resulta em quê? Em 10. 10 é um número par. 2 vezes 7, 7 sendo um número ímpar, resulta em 14. E 14 é um número par. Mas também funciona com números pares. Um par vezes um par resulta em um par. 2 vezes 4, 4 é par, resulta em 8. 8 é número par. Então eu coloquei aqui para você nunca mais se esquecer que par vezes par, tem multiplicação de números pares, sempre vai resultar em um número par. Assim como uma multiplicação entre um número par e um número ímpar sempre vai resultar num número ímpar. Mas por que esse mais um? Perceba que um número ímpar é o número que vem após um número par. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Você sabe que o 2 é par, certo? 2 mais 1 dá 3. 3 é ímpar. Beleza? 4 é par. 4 mais 1 é 5, que é um número ímpar. Então, se eu tenho um número par, sempre que eu tiver um número par, e eu somo a ele um número ímpar, ele vai ficar sendo um número ímpar, certo? Por isso que essa expressão representa veridicamente o nosso número ímpar. Retomando um pouco o nosso enunciado, desde o começo, o que ele pede? Ele pede para mostrar que se n é um número ímpar, o que nós já discutimos, a gente definiu como sendo um número ímpar 2k mais 1, o número n ao quadrado menos 1 é divisível por 8, ok? Então, como que eu vou representar o n ao quadrado? O n nós sabemos já, que é 2k mais 1. Ao quadrado é simplesmente elevar tudo isso aqui ao quadrado. E menos 1, que é o que fala no enunciado. Então, essa expressão nós só tiramos do português e trouxemos para a linguagem matemática, certo? Agora, o que a gente pode fazer para desenvolver essa expressão? Bom, nós podemos elevar o menos 1 ao quadrado. Por quê? Porque aí nós vamos poder usar o produto notável diferença de quadrados. Porque perceba, aqui eu vou ter um número ao quadrado. Isso aqui é como se fosse um único número, certo? Ao quadrado, menos outro número ao quadrado. E isso é um produto notável. Um número a ao quadrado menos um número b ao quadrado pode ser reescrito como o a mais b, que multiplica o a menos o b. Então é exatamente isso que nós fazemos aqui. Desenvolvendo essa conta com base nesse produto notável, nós vamos ter esse resultado. 2k mais 1 mais o menos 1, certo?
que multiplica 2k mais 1 menos o menos 1. 2k mais 1 mais com menos vai dar menos. Então vai ser 2k mais 1 menos 1, acaba que fica o próprio 2k. Que multiplica 2k mais 1 menos menos 1, menos com menos é mais. Então aqui vai ficar 2k mais 2k mais 1 mais 1, que fica 2k mais 2, certo? Então fica isso aqui, 2k que multiplica 2k mais 2. E aqui nós podemos fazer a distributiva desse 2k para esses dois outros membros. Então, 2k vezes 2k vai ficar 4k ao quadrado, 2k vezes 2, 4k. Aí, como nós temos 4k aqui e 4k aqui, nós podemos fatorar, colocar esse 4k em evidência, que vai ficar 4k, e a única coisa que sobra dentro dos parênteses vai ser o k mais 1, certo? E é essa expressão aqui destacada, vai ser nela que nós vamos fazer a análise de todo o resto do nosso problema. Então, se você prestar atenção na equação que a gente encontrou, que é 4k vezes k mais 1, perceba esse k. Nós não sabemos quanto que vale o k, a gente não sabe se é 1, se é 2, se é 3, se é... enfim, qualquer número que seja, nós não sabemos quanto é o valor do k. Mas nós sabemos que 4k é um número par, certo? E k mais 1 pode ser tanto par como pode ser ímpar. Par se for, por exemplo, se o k valer 3, 3 mais 1 vai ser par. Se o k valer 2, 2 mais 1 vai ser 3, que é ímpar, certo? Então, o k mais 1 ele é ou par ou ele é o ímpar. Então, a gente pode resolver essa expressão considerando o k sendo par e k sendo ímpar, que é o que eu escrevi aqui. Considerando k sendo um número par, como que a gente se escreve um número par? Como eu já disse, 2 vezes uma constante, qualquer coisa aí vai ser número par, certo? Então nós temos aqui, repetindo, 4k, esse 4k é fixo, ele não muda, tá? Então, 4k vezes 2 vezes, aqui usei m, tá? Mas aqui você pode usar qualquer variável, eu quis usar m. Então vamos lá, 4k vezes 2m, 2m é par, mais 1. 2m sendo par, quando eu adiciono 1, essa soma aqui vira um número ímpar, certo? Porém, é um número ímpar sendo multiplicado por um número par. E como a gente já falou antes, um número par vezes um número ímpar resulta num número par, certo? Então nós temos aqui que a resolução disso aqui é um número par. Agora, considerando k como um número ímpar, o número ímpar se escreve como 2 vezes alguma coisa, 2 vezes k, 2 vezes m, eu usei m aqui só para diferenciar desse k, tá? Então, o número ímpar é escrito na forma 2m mais 1, certo? Então, vai ficar 4k vezes o nosso número ímpar mais 1. 2m mais 1, certo? Aqui é ímpar. Só que eu tenho um número ímpar mais 1, vai ser um número par. Se, por exemplo, esse número ímpar for qualquer um, 5, somo 1 a ele, vai ficar 6. 6 é um número par, certo? E o número par vezes esse 4k, esse 4k nós sabemos que é par, resulta em um número par. E a conclusão que nós tiramos de tudo isso é o quê? Que independente de k ser par ou ímpar, o valor daquela expressão sempre vai resultar em um número par. E nós sabemos que 8 é um número par, porque um número par é divisível por outro número par. Logo, o 2k mais 1, que é aquela expressão inicial que a gente desintegrou ela inteira, e nós vimos que resulta em um número par, é sim divisível por 8, porque 8 é par, 2k mais 1 também é par, e um par divide outro par. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Meu muito obrigado para você que ficou até aqui, que acompanhou essa resolução até o final. E comentem aqui embaixo qual a opinião de vocês sobre esse formato de vídeo, se vocês querem mais vídeo desse jeito. Comentem algo também sobre o vídeo, se quiserem dar alguma crítica, alguma opinião, alguma outro método de resolução desse problema. Se inscreva no canal também, deixe seu like, compartilhe.
para ajudar, né, a esse vídeo, ao canal chegar a mais gente e que nós possamos aumentar nossa comunidade e que cada vez mais nós possamos entender como funciona a essência da matemática, não só decorar e fazer conta. Porque, afinal de contas, como o nosso mestre Felipe Ghisoli fala, matemática é arte. O resto é só fazer conta. Muito obrigado e até a próxima.